A atitude de Macron ao tomar a garrafa de cerveja incentiva a masculinidade tóxica, Gabi? Olha, pode ter sido até inconsciente da parte dele, né? Ele estava lá no ambiente querendo socializar e ele é meio conhecido por ser travadão, né? Por ser muito sério. Então ele falou: olha, tô aqui num ambiente mais descontraído, vou querer me misturar aqui e mostrar que eu sou descontraído. Só que esse comportamento de virar uma garrafa de cerveja, ainda mais um presidente da República, isso realmente ele é associado à masculinidade tóxica, que tem até pesquisas que demonstram que o consumo excessivo de álcool por parte dos homens jovens, né, dos jovens meninos, ele vem por causa desses estereótipos, desses padrões. Você está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, então o cara vai pro bar, bebe um monte, mostra que é macho, é uma coisa assim meio homem das cavernas, mas infelizmente como a sociedade acaba ainda reproduzindo padrões, estereótipos de gênero. E isso é nocivo para a saúde das pessoas. Tem uma pesquisa recente da Organização Pan-Americana de Saúde que comprova que a masculinidade tóxica e muito associada ao consumo excessivo de álcool, ela diminui a expectativa de vida dos homens. Olha só isso. E também outros aspectos em relação a comportamentos violentos, a falta de segurança, a falta de preservação à própria saúde, porque, né, a gente fala muito de machismo, né, e de misoginia contra as mulheres, mas o machismo também pode ser ruim para os homens, né, quando a gente fala em masculinidade tóxica, porque é aquela coisa, o homem não pode ser frágil, o homem não pode fazer exames. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, por incrível que pareça, tem homens idosos que não querem fazer colonoscopia, vejam só, porque, olha, o Tardelli e o Hélio vão aí, devem ter amigos que vão contar e eles vão falar depois de mim. Mas, assim, a questão de preservar a própria saúde, sabe? De se cuidar, de assumir algumas fragilidades, isso tudo é envolvido com a masculinidade tóxica. Então, o machismo, né, a atribuição de padrões de gênero, de que se espera de cada gênero, é prejudicial tanto para homens como para mulheres. Então, eu penso que o Macron, talvez inconscientemente, tenha errado a dose aí, quis se enturmar ali naquele grupo, mas acabou dando um mau exemplo para a juventude, né? É Eu acho que reforça aquele estereótipo da força do homem e as pesquisas indicam que o homem se cuida muito menos quando a gente fala de saúde, tanto física quanto mental, né? O homem vai muito menos ao médico, por exemplo, para se cuidar por conta desse estereótipo do eu sou o sexo forte, sou o gênero forte. Vamos falar então com a Samantha, depois vamos ouvir os homens, tá, meninas? Calma. Olha, Lu, eu vou discordar da Gabriela num aspecto. Eu não acho que ele fez isso de maneira inconsciente. Eu acho que ele fez isso de maneira consciente, até porque foi uma tentativa de resgatar a popularidade dele, uma vez que a popularidade dele está em baixa, em razão da reforma da Previdência. Então, eu acho que foi uma atitude no sentido de mostrar que está ali confraternizando com a galera, do povo, enfim. Eu acho que foi uma atitude pensada. Claro que tem a ver com machismo tóxico, mas eu acho que mais grave do que isso é a mensagem que ele dá enquanto presidente da República para questões que dizem respeito à saúde e ao alcoolismo. Para se ter uma ideia, o Ministério da Saúde, em 2021, estabeleceu que o álcool foi responsável por 49 mil mortes. Então, o presidente da República, ele tem que tomar cuidado, e quando ele vira uma garrafa de cerveja, ele está dando uma mensagem equivocada para os seus eleitores. Logo ele, que se coloca tão politicamente correto, tão preocupado com o meio ambiente, ele também tem que se preocupar com o meio ambiente, mas também com a saúde e o exemplo que ele tem que dar enquanto presidente da República, né, do consumo excessivo de álcool, né, e todos os malefícios que eles traem para a saúde. Mas ainda acho que não foi uma atitude impensada, foi um ato em busca de popularidade. Muito bem, vamos para o Tardelli, então. Eu fico pensando numa frase do Freud, Sim. que diz assim, às vezes um charuto é só um charuto. Né? Não há um... Com toda a vênia, eu vi alguém tomando uma cerveja. O Churchill não era exatamente um exemplo de abstinência alcoólica. A rainha Elizabeth, certo? Ela preocupava seus médicos porque ela era resoluta no sentido de beber todos os dias,
E Você era acha que estão rainha. procurando cabelo em ovo, é isso, Tardelli? Não, não é cabelo em ovo. Eu acho que a gente muitas vezes vê além do que a cena produz, porque isso independe dele, certo? Se ele tomou uma cerveja, ele deveria ter pensado no significado disso. Mas você não... Desculpa aquela que está cortando os homens, né? Não vai me acusar de nada, Não, tá? não, você me regulamenta, você nunca me corta. Vou te Ou dizer. explain. Olha, a Samantha diz que acha que ele fez algo pensado sinalizando politicamente. Se foi algo pensado sinalizando politicamente, a gente pode dizer que ele está se utilizando, sim, desse estereótipo do homem forte, sinalizando para um grupo que ele perdeu credibilidade. Eu estava pensando agora, nas 500 milhas de Indianápolis, me corrija aqui o nosso especialista, eles bebem leite. Certo? E ninguém está dizendo, olha, alguém está fazendo alguma subnutrição de bezerro. Acho que nós estamos passando um pouco do ponto, dando uma seriedade demais para aquilo que foi só uma cerveja, comemorando com os jogadores. Claro que tem um lado populista, claro que tem um lado olha, eu sou o presidente, mas também tomo cerveja, sou presidente, mas também gosto de rugby, eu sou presidente, mas também estou aqui com a galera, eu sou o Macron da massa, certo? Ele não tomou um vinho, um Chateau de Quem, certo? Ele tomou uma cerveja. E vamos combinar, uma meia cerveja, certo? Não foi um garrafão, não saiu de lá, não fez um gesto. Eu acho que foi tão ingênuo, tão gostoso, tão bacana, olha. Certo? Coitado, vou deixar uma coisa, nem cerveja pode beber mais, não. Nem uma cerveja com os atletas lá no meio do jogo, no fim do jogo. Eu acho que só não teve grande repercussão disso. Eu concordo com vocês no sentido de que o presidente tem sempre uma transcendência. Certo? Não é o Tardelli careca gordinho que está lá tomando a cerveja com os caras do rugby. É o presidente da República. Certo? Claro que ele é uma pessoa jurídica que está tomando a cerveja. Mas eu vejo assim, de 0 a 10, 2 de importância. Muito bem, ouvi o Hélio. Também viesse dessa maneira, Hélio? As meninas fizeram ali todo um discurso. E você? Eu estou mais alinhado com o Tardelli nessa. Ah, claro, os homens se protegem. Mentira. Viu só? Olha como que a gente apanha sem merecer, tá vendo? Não olha Mentira, pro eu quero te argumento ouvir. que nem ouve ainda. Não, aqui minha função é só perguntar. Então, Não, olha, a primeira coisa eu acho que é uma ressalva. O álcool é uma droga legal, legalizada, e que, assim, uma apologia a você fazer um consumo exagerado, como a Samantha mencionou, eu acho errado. E como ele é presidente, como o Tardelli mencionou, ele serve de exemplo, isso passa um sinal ruim. Por outro lado, né, eu não vejo isso que tenha nada a ver com ser masculinidade, porque isso, na verdade, eu acho até que é um preconceito contra mulheres dessa deputada, quando ela diz que isso é masculino, porque as mulheres também bebem, né? As mulheres também gostam de uma cerveja, não tem nada demais. Inclusive, as nossas meninas do rugby, que acabaram de se classificar para a próxima Olimpíada, eu imagino que elas tenham comemorado tomando cerveja, porque como Tardelli mencionou no caso da Indy, que se costuma celebrar vitórias tomando um copo de leite, no caso do rugby, a cultura é tomar cerveja. Então, eu imagino que as nossas meninas do vôlei também tomaram uma cerveja. Fica um pouco esquisitão para o Macron, que ele quer se mostrar descolado e tal, e todo mundo percebe que ele não é um cara descolado e está ali tirando uma casquinha política, mas, em conclusão, eu não acho que isso tenha nada a ver com masculinidade ou não masculinidade. Só acho que a minha crítica que eu faço é consumos exagerados de álcool, esse tipo de coisa, mas nada a ver com masculinidade. Ao contrário, eu acho que essa acusação mostra um preconceito contra mulheres, que bebem como os homens. Não vejo nenhuma diferença aí. acho que muita gente bebe cerveja, né? Acho que a questão da masculinidade tóxica é um outro assunto. Não, eu vi que vocês discordaram, mas é um outro assunto. Assim, não tem a ver com beber ou não cerveja, mas a forma que ele fez. É isso que estava posto pela deputada e que eu já entendi que vocês dois discordam.